Olá, o Momento Saúde está começando. Hoje é sexta-feira e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito delicado e que várias pessoas precisam. Nós vamos falar sobre a doação de sangue. Nós vamos falar sobre a importância da doação de sangue em junho. Junho é o mês da conscientização da importância da doação de sangue. Ao meu lado aqui está a Luciana Marinho, que ela é gerente administradora aqui do Hemominas de Ponte Nova. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Renato. Muito obrigada aí por essa oportunidade. Eu que agradeço por você estar aceitando o meu convite, que você pode ficar à vontade também, não só hoje, mas outras oportunidades também da gente enfatizar a importância da doação de sangue, a doação de medula óssea, que a gente vai falar mais para frente. E isso é muito importante. O meu programa é um programa de saúde e está de portas abertas para você utilizar, para a gente reforçar essa campanha, que é a campanha de junho, dia 14 de junho, né? Isso, 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, em homenagem ao médico austríaco que descobriu os grupos sanguíneos em 1900. Então, antes disso, né, a hemoterapia, que é a parte da doação de sangue, tratamento das doenças do sangue através, né, quando as pessoas precisam, o dia 14 de junho, então, é o aniversário do médico austríaco, Karl Landsteiner, que descobriu os grupos sanguíneos, dando uma evolução muito grande na hemoterapia do mundo. Aí, a Organização Mundial de Saúde colocou esse dia, o Dia Mundial do Doador de Sangue, em homenagem a esse médico. Legal. E hoje vocês devem estar percebendo que eu não estou com o meu jaleco, porque eu faço o programa com o meu jaleco, porque aqui, gente, a gente está na zona da mata e essa região aqui faz muito frio. A gente está na cidade de Ponte Nova, né? A cidade muito bonita, uma cidade acolhedora e devido ao frio, hoje eu não pus o meu jaleco. Uhum. Nós vamos fazer uma coisa diferente, mas antes a gente vai ter uma interação com a telespectadora, que hoje é o dia dela. Hoje é o dia da Elizabeth de Paula Santos. A Elizabeth de Paula Santos mora em Ipatinga, bairro Cariru. Elizabeth, eu gostaria demais de agradecer pelo carinho. Espero que você esteja gostando do Momento Saúde e que esteja atendendo a expectativa e levando informação para você. E muito obrigado mesmo pelo carinho, por estar nos assistindo toda sexta-feira, 7h30 da noite, aqui no Momento Saúde, só aqui na TV Caravelas. O programa inédito é toda sexta-feira, 7h30 da noite, mas tem reprises durante a semana também. É só você ir lá no portal da TV Caravelas e olhar no item Programações, que você vai ver o horário direitinho para você estar assistindo o Momento Saúde, tá bom? Muito obrigado, essa é a Elizabeth de Paula Santos, Ipatinga, bairro Cariru. Obrigado pelo carinho e essa noite é sua. E mais para frente nós vamos mostrar durante a programação a sua foto. E muito obrigado mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer uma coisa diferente no programa. A gente vai começar com algumas perguntas que mandaram aqui para a gente. Inclusive, agradeço a todos que estão mandando as perguntas. De uma coisa muito importante, você está doando vida para o próximo. É uma manifestação de amor ao próximo, não é verdade? Então, vamos começar com o Fabrício de Ipatinga, que está perguntando, Luciana, quem pode doar sangue? Quais são os requisitos mínimos para uma pessoa se tornar doadora de sangue, como idade, peso e estado de saúde? Oi, Fabrício, obrigada pela pergunta. Para doar sangue, é importante que a pessoa tenha boa saúde, esteja com boa saúde, ter idade de 16 a 69 anos, que pese acima de 50 quilos, que não tenha tido hepatite acima dos 11 anos de idade.
que não tenha comportamento de risco para doença sexualmente transmissível, não esteja gripada, resfriada, né? Quando a pessoa está tomando antibiótico também, uma gripe, um resfriado, e o uso de antibiótico é 15 dias depois que a pessoa terminou o tratamento e que não tem mais sintoma. Quem teve dengue, chikungunya, um mês depois que a pessoa assim, sarou, ela pode doar. É importante a pessoa dormir bem na noite anterior à doação, não ingerir bebida alcoólica pelo menos 12 horas antes. Tomar café normalmente antes de vir, não deve vir em jejum. Isso é importante porque gente já me perguntou que fica de jejum para fazer doação de sangue, muito pelo contrário. Você tem que se alimentar. Isso. Em casa e aqui também, depois de todos os procedimentos, as etapas, antes de doação, você também ganha uma alimentação mais reforçada no café da manhã. Isso aí, é importante, né, tomar um café normalmente da manhã. Ao meu lado aqui está a Roseli Santos, ela faz um papel muito importante aqui no Hemominas, que quem nunca doou, às vezes acha que nós devemos ficar em jejum para fazer a doação. Na verdade, não é certo. Na verdade, você tem que se alimentar, tanto antes e depois, não é, Roseli? Sim, é muito importante, né, o doador estar bem alimentado, caso haja assim, um desconforto, né? Mas se alimentar direitinho, né, fazer o pré-lanche aqui, com certeza não vai. O doador precisa hidratar muito antes da doação, até uns dias antes, né, para não ter problema nenhum. Aqui nós temos o pré, né, o lanche antes, e depois da doação também tem um lanche mais reforçado, né? Que o papel nosso é agradar os doadores, cuidar deles durante, antes e depois também. Sim, e pode tomar um cafezinho da manhã antes de vir e, além disso, antes da doação, tem alimentação também, né? Passa pelo cadastro e depois faz os procedimentos, a triagem, a consulta médica e depois passa aqui e o próximo passo da alimentação aqui aí já faz a doação. Faz a doação, né? A gente pergunta, né, como que ele está, se está sentindo alguma coisa, se está tendo algum tipo de desconforto. Se tiver, a gente avisa os meninos, mas normalmente não acontece não, porque eles só estão bem alimentados. E acontece de muita gente, após a doação, poder a pressão abaixar, ter desmaios. Sim, por isso que é muito importante hidratar antes, hidratar bem, né? Se hidratar, pode ser que não aconteça, né? Então, a gente fica cuidando deles aqui muito bem. Isso mesmo. E além da alimentação, tem hidratação com água, que é muito importante. Durante o movimento aqui, a gente pede para hidratar bastante, tomar bastante água, além do suquinho que a gente fornece aqui para eles também. E é muito bom, gente. Aqui. Muito obrigado, tá? E quando você chega local para doar, né, em Minas ou qualquer unidade, é importante levar um documento oficial conforme, que é carteira de identidade, ou carteira de trabalho, ou carteira de motorista. Sim. Muito obrigado, Fabrício, pela sua pergunta. E a Luciana está aqui para nos ajudar a esclarecer qualquer dúvida sobre a doação. A Miriam, de Ipatinga, muito obrigado pelo carinho. Miriam está perguntando qual é o processo de doação de sangue. Como é feito o procedimento de coleta de sangue e quanto tempo leva, Luciana? Oi, Miriam. O processo da doação de sangue é o seguinte: quando o doador chega, traz o seu documento de identidade, ele faz um cadastro, né, que vai gerar um número de doador. Aí ele vai passar pela entrevista do médico ou do enfermeiro, onde é muito importante a sinceridade do candidato à doação ao responder as perguntas, porque ele garante a saúde do doador e do paciente que vai receber o sangue. Passando pela essa triagem, né, vai ser feito um teste, que é um exame da anemia, uma picadinha no dedo, bem rapidinha, onde tira uma gotinha de sangue para fazer o resultado da hemoglobina, ver se a pessoa tem anemia ou não. Aí ela vai tomar um lanche, um pré-lanche, né, antes da doação, e vai doar sangue com material descartável, que não tem perigo nenhum para o doador. Então, o volume de sangue doado é em torno de 410 a 450 mililitros. E, no caso, quem doa 410 é a mulher que pesa de 50
51 a 55 quilos. Quem pesa acima de 55 já doa 450 mililitros. Aí, essa doação é tranquila, porque a pessoa tem que estar bem hidratada antes, tomar bastante suco, água, nos dias anteriores à doação, no dia da doação. Aí, hidratar com água é muito importante, né? Aí, a doação em si chega a 6 a 10 minutos na sala de coleta para doação de sangue. Aí, depois da doação, ela fica 5 minutos de repouso. E vai tomar um lanche reforçado na hora que ela é liberada da cadeira da coleta, volta para a lanchonete para tomar um lanche reforçado. Então, aí ela está liberada para ir embora. Né? Pessoas que vêm de moto têm que esperar 2 horas para pilotar a moto. Pessoas que andam assim, que vão trabalhar em altura, é recomendado evitar fazer isso nesse dia. O trabalho pode ser normal, né? Não tem problema, mas a pessoa tem que se hidratar bastante para ajudar a repor o volume do ar, e isso é feito em 24 horas. Muito bem. E tem o Sandro aqui também. O Sandro, um abraço para todos de Coronel Fabriciano. O Sandro é de Coronel Fabriciano, vai doar as paladinhas ali em Patinha, Timóteo. Entre Patinha e Timóteo, né? Coronel Fabriciano. Um grande abraço para todos aí. E o Sandro está perguntando se existem efeitos colaterais após a doação. É comum sentir algum efeito colateral após doação, como tontura ou fadiga? O que fazer se isso acontecer? Você falou mais ou menos um pouco o que fazer se acontecer, né, para precaver também, por questão de segurança, né, da saúde, que quando a gente acaba de doação, a pessoa pode ficar um pouco... como fala, um pouco mais aérea. Oi, Sandro. Olha, importante sua pergunta. Quando a pessoa doa sangue, a maioria delas não sente nenhum efeito colateral. Pode acontecer, quando a pessoa tem uma pressão um pouco mais baixa, ela sentir um pouco de tonteira, ou mais cansada. Mas isso tudo é resolvido quando a pessoa hidrata bastante, antes da doação, depois da doação. Então, eu, por exemplo, dou o sangue. O que eu já notei é que na parte da manhã eu fico um pouquinho mais cansado. Então, evitar muito esforço na parte da manhã, hidratando bastante, que aí na parte da tarde já está tudo tranquilo, depois do almoço, aí você fica normal. A doação de sangue, ela assim, o volume de sangue doado, ele não vai atrapalhar a vida normal do doador. Sim. Porque o organismo repõe o volume em 24 horas. Então, o importante é isso, você hidratar bastante, não pegar assim, peso com o braço do, né? Não fazer muito esforço, exercício físico pesado nesse dia, deixar para o dia seguinte. Mas pode trabalhar normalmente hidratando bastante. Dependendo também do que ele faz, né, Luciana, vamos supor, né, um profissional, né, na construção civil, um pedreiro, por exemplo, faz muito esforço, né? Seria até bom esse dia não estar trabalhando, como que ele depois de determinada hora, que é um trabalho que exige muito esforço. A pessoa que vai subir em andaime, carregar peso, aí não é ideal doar nesse dia. Né? Ou então trabalhar nesse dia. Né? Ou então, assim, ele trabalha pela manhã, conversa na empresa. O problema é que a doação de sangue no momento é só na parte da manhã. Mas tem locais que a doação pode ser depois do almoço, 3 horas depois do almoço. Aí a pessoa tirar uma meio-dia de folga, né, para poder doar sangue, ou no dia de folga da pessoa. Sim. Entendeu? Um motorista de ônibus que é coletivo também é ideal não trabalhar nesse dia. Então, doar no dia de folga, no sábado, no dia que não trabalha. E os demais serviços, assim, mais administrativos, não tem problema com uma pessoa doar. Trabalho. Sim. No caso, assim, a pessoa quer doar, quer ser doador de sangue, só que o trabalho dela exige muito dela. Às vezes não é um trabalho com muito esforço, pegando muito peso. Às vezes é um trabalho que necessita dela. E tem alguma maneira, tipo um atestado, alguma coisa assim que ele possa estar doando, né? Porque aqui, vamos supor, né, em relação a gente estar aqui no Hemominas de Ponte Nova, aqui é de segunda a sexta funciona. Isso. No sábado, às vezes, é a folga dele, domingo, porém,
Não tem. Aí, no caso, dia de semana, ele tem como isso, na avaliação médica lá, ter um atestado, isso procede ou isso não está na lei? Como funciona? Olha, existe um atestado, uma vez, pela CLT, uma vez por ano, o doador pode utilizar esse atestado no dia da doação. Aí é negociado com a empresa, que é sugestão da gente, assim. Hoje está muito difícil emprego também. Então, Sim. Conversar com a empresa, olha, eu preciso de doação, eu gostaria de doar. Tem empresas que liberam. Ou às vezes é admitido e ela já fala, né, na entrevista que ela é doadora. Que ela gostaria de doar. Conversar. Tem, pela lei, uma vez por ano pela CLT. E aí, a sugestão, dou uma vez dessa forma, negociando com a empresa, e dou um dia de folga, um dia nas férias, né, assim, como um homem pode doar até 4 vezes durante 12 meses, né? E a mulher até 3 vezes no período de 12 meses. Você está respondendo a pergunta da Carla de Ipatinga, a frequência de doação. E, Carla, então vou continuar respondendo você. Então, a mulher pode doar sangue de 3 em 3 meses, até 3 vezes num período de 12 meses. E o homem pode doar sangue de 2 em 2 meses, até 4 vezes num período de 12 meses. Entendeu? Aí, assim, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que cada pessoa sadia doe sangue pelo menos 2 vezes ao ano. Se cada pessoa doar sangue pelo menos 2 vezes ao ano, não faltará sangue para ninguém. Quando vai fazer uma cirurgia ou um acidente, a comunidade vai ser bem atendida. Um grande abraço para o pessoal de Timóteo, a Cezeda, Timóteo. A Giovana de Timóteo, Luciano, está perguntando como a doação de sangue é utilizada. Quais as principais formas de uso de sangue doado e como ele ajuda os pacientes? Olha, sangue, ela chama Carla? Giovana de Timóteo. Ô, Giovana, um abraço para você. Obrigada pela pergunta. Olha, o sangue é um medicamento diferente dos outros. Ninguém pode ainda até agora conseguiu fabricar o sangue no laboratório. Somente uma pessoa, né, que pode salvar a vida da outra. Então é muito importante, o doador de sangue é imprescindível para salvar. Agora, quando a pessoa chega aqui, eu já falei do processo da doação, o sangue dela é colhido. Esse sangue, ele vai para um setor, né? Ele vai ser, depois que a pessoa doa sangue, a bolsa de sangue, que tem 410 ou 450 mililitros, ela vai para um setor do laboratório chamado fracionamento, onde também, através da doação, são colhidos também 4 tubinhos de sangue para que esse sangue seja examinado para doenças transmissíveis pelo sangue. Então, esse sangue vai ser examinado, né, para exame de sífilis, uma doença venérea, hepatite B e C, né, doença de Chagas, que é a doença do barbeiro, o vírus da AIDS, o HTLV, que é um vírus que você consegue adquirir com comportamento de risco também, o vírus da AIDS. Então, assim, esse exame tem que ser feito para que esse sangue fique, assim, quando for distribuído para o paciente, tenha boa qualidade. Aí, quando a pessoa acaba de doar, esse sangue vai para o fracionamento e a gente vai mandar ele para Belo Horizonte, Minas de Belo Horizonte, onde vai fracionar esse sangue. Entendeu? E lá tem um laboratório central que vai fazer a sorologia, testar o sangue doado. Aí, o resultado chega 24 horas depois que a pessoa doou, chega em Hemominas para poder liberar esse sangue. E aí, um doador salva até 4 vidas, de 4 a 6 vidas. Quando esse sangue é doado, então, no fracionamento, quando a gente vê o sangue doado, ele é vermelho. O sangue, então, de uma pessoa pode doar, pode salvar a vida de até 6 pessoas. Até 6 pessoas, olha só, gente. Se uma parte do sangue for para a indústria, pode. Então, assim, de cara, 4 partes são separadas. Por exemplo, a pessoa doa o sangue total. Esse sangue total vai para uma centrífuga e separa uma unidade de hemácia, que é a parte vermelha do sangue, uma unidade de plasma, que tem os fatores de coagulação dentro do plasma, uma unidade de plaquetas, que são fragmentos de células que ajudam
no processo de coagulação. Então, se o plasma for rodado de novo na centrífuga, separa o fator 8 do plasma, que é o fator de coagulação número 8, tem 4 vidas. Se o plasma for para a indústria, volta em concentrado de fator de coagulação, faz vacina, faz soro. Então, um doador poderia salvar até 6 vidas se uma parte do sangue fosse para a indústria. Eu reforço, muito interessante. E eu reforço aqui, quem tem ente querido que precisa de uma hemotransfusão no hospital, ou quem é da área da saúde, quem trabalha no hospital sabe da importância da doação de sangue, plaquetas, às vezes a pessoa não está com deficiência de hemácia, né? Plaquetas, a questão da coagulação, e para fazer uma cirurgia também, precisa de uma reserva. Precisa. Por exemplo, toda cirurgia de maior porte, cirurgias ortopédicas, cirurgia cardíaca, tem que ter uma reserva de sangue no bloco cirúrgico do paciente. E aí, o sangue tem que ser doado com antecedência. Né? A pessoa vem doar sangue, esse sangue tem que ser examinado para doenças transmissíveis pelo sangue, tem que ser fracionado. E quando um paciente está no hospital e precisa de uma reserva de sangue, o médico vai solicitar. Solicita 4 bolsas de concentrado de hemácia para o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca. Aí esse sangue, a amostra do paciente vem para a Hemominas vê qual o grupo sanguíneo daquele paciente e vai na geladeira de banco de sangue olhar o grupo sanguíneo, o mesmo grupo sanguíneo, e fazer um teste, que é o teste de prova cruzada. O sangue ainda tem que ser compatível, não pode ser qualquer grupo. Além de ser do mesmo grupo sanguíneo, tem que ter, o doador não pode ter um anticorpo que vai reagir com o paciente. Sim. Entendeu? Por isso que esse sangue é muito importante que as pessoas venham doar, que tenham um estoque de sangue suficiente para atender a demanda da população. Isso mesmo. E eu quero agradecer a Giovana de Timóteo. Um abraço para o pessoal de Timóteo aí. Nós temos aí telespectadores que seguem a gente, que assistem a gente, seja quais plataformas for. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por estar assistindo o nosso programa Momento Saúde. Eu faço o maior carinho para vocês, levando informação com credibilidade, com profissionais da saúde. E hoje é especial, mais que especial e muito importante, reforçando aí também a campanha dia 14, campanha mundial doador de sangue, doando vida para as pessoas, né? É um gesto de amor, de carinho. Quero agradecer a Giovana de Timóteo, a Carla de Ipatinga, o Sandro de Coronel Fabriciano, a Miriam e Fabrício de Ipatinga também, por estar interagindo com a gente aí e fazendo perguntas para estar esclarecendo não só vocês, mas a todos nós aqui no Momento Saúde. Vamos falar um pouco da história de como começou o Hemominas, desse trabalho tão bonito, tão importante para os pacientes, sejam internados, para as pessoas que realmente precisam. Como que começou? Olha, a Hemominas, ela representa um programa do Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Sangue, que ele é de 1980, esse programa. O que acontecia? Antes de 1980, existiam assim, vários bancos de sangue no Brasil, mas cada um funcionava de um jeito. Não havia uma legislação no Brasil que regesse o funcionamento desses bancos de sangue. Então, o doador não tinha uma norma para proteção da saúde do doador e nem do paciente. Então, o Ministério da Saúde, vendo como estava desorganizada essa parte, passava muito sangue contaminado, porque poucos exames eram feitos no sangue nesse período. Então, os médicos hematologistas, que são médicos especialistas no sangue, eles juntos fizeram um programa junto ao Ministério da Saúde, que é o Programa Nacional de Sangue. Eles pegaram a legislação francesa, que é a legislação da França. A França é um país muito evoluído na hemoterapia, na Europa, então lá que teve muito estudo, né? E a hemoterapia evoluiu muito lá. Então o Brasil chamou um pesquisador da França, que veio no Brasil
em 1969, pesquisou vários bancos de sangue e viu, né, que havia uso assim, indiscriminado de sangue total, o sangue não era fracionado, usava o sangue total em excesso. O sangue era examinado com poucas, por exemplo, fazia um exame de grupo sanguíneo, um exame para doença de Chagas, e sífilis, não fazia o resto. Então, o doador, ele doava sangue, mas muitas vezes a doação era remunerada, o doador recebia dinheiro para doar. Então, num grande centro como São Paulo, Rio de Janeiro, até Belo Horizonte, as pessoas doavam de 15 a 15 dias para ganhar dinheiro. Era R$30 mais ou menos. Que estímulo, né? Aí, o doador, ele virava paciente, porque ele ficava com anemia. Não é esse período que a pessoa pode doar. Então, o Ministério da Saúde, vendo que estava um caos, baseado nessa pesquisa que um francês fez aqui no Brasil, e a França já tinha uma legislação, eles pegaram essa legislação, estudaram a realidade do Brasil, e os médicos, junto com o Ministério da Saúde, fizeram um Programa Nacional de Sangue, que proibia a remuneração do doador, que o doador teria que ser protegido na sua saúde e o paciente também. Então, a partir desse programa, cada estado brasileiro teve que criar um centro de hematologia e hemoterapia, que seria o centro da tratamento das doenças do sangue e da doação de sangue. Aí, o primeiro a ser criado no Brasil foi o Hemocentro de Pernambuco, o HEMOP. Ele foi criado até antes do Programa Nacional de Sangue, em 1978. E assim por diante, foram criados os hemocentros, são todos estaduais, né, mas ligados ao Ministério da Saúde. Então, a Hemominas foi o 13º hemocentro a ser criado no Brasil, em 1985. Por isso que está falando 40 anos de Hemominas, nessa sacolinha que você ganhou, porque tem 40 anos da Fundação Hemominas em Minas Gerais. E o último a ser criado no Brasil foi o Hemocentro do Espírito Santo, o HEMOES. Então, em cada estado brasileiro tem um hemocentro estadual representando o Ministério da Saúde, que protege o doador de sangue e o paciente que recebe a transfusão. E aqui em Ponte Nova? Em Ponte Nova, Hemominas, esse ano, já está fazendo 25 anos. Ele veio para cá em agosto de 2000. Então, nós fizemos 25 anos neste ano. E aí, assim, aqui em Hemominas de Ponte Nova atende a população de 31 cidades da região, através de 10 hospitais. Então, é uma população de 350 mil habitantes que a gente fornece sangue de qualidade para a população. Luciana, eu vou aproveitar que você falou isso, que é muito importante também. Igual falou que atende 31 cidades aqui da região, e lá em Teixeiras, e atualmente eu moro lá em Teixeiras, tem um trabalho muito legal com a Lucinéia, com a Angélica. Eles reúnem grupos. Começou pela escola, né? Pela escola estadual, a Angélica, e depois expandiu também para a comunidade Teixeiras. Então, tem um trabalho muito bonito, muito legal de transportar, de incentivar, fazer campanhas para conscientizar e criar grupos para vir aqui em Ponte Nova para fazer a doação. Eu entrevistei elas de como começou de quem foi a iniciativa. Então, vamos ver um pouquinho. Olá, na minha esquerda aqui está a Lucinéia e na minha direita está a Angélica. Estas duas pessoas aí têm um projeto muito importante, muito nobre e muito bonito aqui na cidade de Teixeiras, Minas Gerais. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto, e é um grupo, reúne grupos para doadores, para ir lá no Hemominas de Ponte Nova para fazer sua doação. E vamos falar também da importância dessa doação de sangue, pois junho é o mês da conscientização e sobre a importância da doação de sangue. Então, vamos conversar um pouco aqui com as duas. Vamos começar com você, Angélica. Angélica, de quem que foi essa iniciativa desse projeto? Bom dia, então, eu sou Angélica, sou uma professora da escola pública e este projeto, ele iniciou-se na escola pública. Foi em 2016, quando um grupo de alunos interessados em participar da Univiçosa, né, a Universidade de Viçosa aqui,
numa feira e eles inscreveram um projeto. E dentre as ações desse projeto, intitulado Pequenos Gestos, um grande diferencial na vida das pessoas, eles estabeleceram uma ação inédita que seria organizar um grupo de alunos da escola entre 16 aos 18 anos para realizar a doação no Hemominas. Essa foi uma ação que me chamou muita atenção e daí para frente, né, não eu sozinha, mas a equipe, nos reunimos para darmos sequência nessa ação tão bacana. E quando você iniciou esse projeto, você já tinha alguém para estar ajudando? Ou era você sozinha com um grupo? Quando que a Lucinéia entrou nesse projeto? Então, quando eu iniciei, a professora de ciência Eliane Vieira, ela, né, somou esforços e daí, a princípio, fomos nós mesmas. Ao longo da caminhada, foram unindo outras pessoas. Muito legal. E, Lucinéia, qual que é a sua função nesse projeto maravilhoso, a sua função aí para estar ajudando a Angélica, que vocês duas que tomam a frente, né? Que eu sou doador de sangue também, então, através delas que eu, desde aonde eu morava na minha terra natal, eu era doador de sangue. Aí eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém e aí eu fui conhecendo essas pessoas, né, importantes para estar levando a gente a continuar, a dar continuidade na doação de sangue. E se você tem saúde, está saudável, está apto a doar, vamos doar, né? E quando que você entrou aí, no caso, qual que é a sua função nesse projeto? Então, inicialmente eu comecei como doadora de sangue no ano de 2021, no período da pandemia, inclusive um período muito crítico, né? Tava, né, bastante pacientes precisando de sangue e a gente se mobilizou e eu conheci o grupo, né? Entrei no grupo do WhatsApp e comecei a interagir e comecei a me interessar em ajudar a Angélica também nessa organização. Então, a minha função, basicamente, é entrar em contato com os doadores, confirmar a doação, sempre estar convidando, sempre estar incentivando. Então, a gente faz esse trabalho conjunto, né? De abrir uma lista todos os meses. Então, todo mês, no mínimo, a gente tenta fazer uma doação mensal e aí a gente fica nessa busca, né? Incentivando, motivando e mostrando a importância do projeto e da doação de sangue para quem precisa, né? Para o paciente que precisa. Ah, muito bem. E tem alguma parceria da prefeitura, de transporte? Como que é? Bom, todo o nosso projeto é pautado em ações voluntárias. E com a prefeitura, a gente tem uma parceria mais firmada e eles cedem o transporte a cada 15 dias, com o objetivo de levar 15 doadores. E nós temos também parceria com o Orbis, com a Escola Estadual Dr. Mariano da Rocha e com voluntários da cidade, como, por exemplo, é o Somário, que está sempre pronto a estar levando os doadores quando eles estão em pequenos grupos. Então, assim, os nossos doadores são todos voluntários. Isso é que é legal e que torna mais bonito ainda o projeto, né? Que são pessoas voluntárias que faz esse gesto de carinho, esse gesto aí de solidariedade, né? Para todos que precisam, né? E é muito importante mesmo. É um trabalho muito bom e o que vocês acham assim, que tem alguma coisa a melhorar ou tá bom do jeito que está, né? Reunindo o grupo, né? Igual a Lucinéia. Tem alguma coisa a melhorar ou já está atendendo a expectativa? Ou tem algumas ideias futuras para isso estar, né, progredindo aí no projeto? Então, tem muito a ser melhorado. A gente vê que são pequenos grupos. A gente precisaria de um transporte próprio que pudesse disponibilizar sempre que o doador estivesse pronto a ir doar, né? Nós precisávamos de investir alguma coisa, assim. Nós temos muitos planos, né? E dentre eles é que ele seja colocado dentro do cronograma das escolas públicas, considerando aí o dia do doador e considerando também a formação para esses alunos, para que nós possamos aprimorar
o número de doadores nas escolas. Lembrando que é com muita alegria que recentemente eu estive na escola e conseguimos captar mais 40 doadores de 16 aos 18. E é uma alegria para nossos alunos completarem 16 anos, porque eles passam a fazer parte do grupo de doadores. Legal, você que tem filhos que vai fazer 16 anos agora, adolescentes que estão estudando, às vezes estudam em escolas particulares, para somar no grupo aqui e dessa importância de doar vida para quem precisa. A doação de sangue é muito importante e é importante também que você falou que um grupo é bem grande aqui em relação lá no Hemominas, eles até elogiaram pelo trabalho e por número de doadores que vocês estão conseguindo estar exercendo essa função tão bonita. Uma certa vez eu solicitei da Luciana Marinho os números, né? E ela pontuou que dos 600 doadores daquela época, que né, seria suficiente para manter os hospitais, 100 são doadores da nossa cidade. Qual que é o nome desse projeto? Então, na verdade, são 2 projetos. Um voltado para a comunidade teixeirense, né, para a comunidade da cidade, doadores de sangue de Teixeiras, e há o projeto que foi o iniciado lá na Escola Estadual Dr. Mariano da Rocha, Jovens Protagonistas na Doação de Sangue. Muito legal. E é isso aí, gente. E isso daí expandindo, colocando nas escolas esse incentivo, essa informação, essa importância, conscientização seria muito interessante. Os bancos de sangue está sempre cheia, que todo mundo espera para quem precisa, né? E é isso aí, gente. TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão. Em Teixeiras tem um trabalho bem legal de doação de sangue, um trabalho voluntário, né, que a escola, né, de lá, através da Angélica, montou um grupo, né, de doação, tanto de alunos quanto de professores, para incentivar a doação de sangue, envolvendo a comunidade, que tem pessoal que tem exclusões, seu Maricô ajuda, tem uma turma que ajuda, sabe? A gente só tem que agradecer, porque os hemocentros não conseguem salvar a vida sozinhos se não tiver a comunidade participando. Entendeu? É um trabalho conjunto de todos para salvar vidas. Eu achei muito legal começar na escola, porque o aluno faz 16 anos, 17, 18, ele vai inserindo essa ideia nas escolas e vai interessando. E às vezes já teve alunos que trouxe até os pais para estar fazendo doação, uma pessoa puxa a outra, então eu achei muito legal isso. Não é assim, o Minas tem um programa de doador futuro. Antes, o menor não podia doar, começava a doação com 18 anos. Aí passou para 16. Então é o doador do futuro da mesma forma. A gente tem um trabalho de palestras para esses alunos, de incentivar a escola a trabalhar na aula de biologia, na aula de matemática, na aula de português com poesia, sobre o tema doação de sangue. E aí o aluno, além dele ser um multiplicador, ele leva o pai, leva o irmão mais velho, ele também pode doar sangue agora com 16 anos, né, com autorização dos pais. Legal. E aqui está, assim, a importância da doação de sangue as pessoas, aquele internado, aqueles pacientes que estão realmente precisando de sangue, seja algum componente, plaquetas, hemácias ou plasma, como o senhor falou, e é muito importante. Às vezes também a cirurgia, quem trabalha no hospital, alguma cirurgia às vezes fica agarrado porque não tem reserva de sangue, porque se der alguma complicação, precisa de sangue. E alguma cirurgia já necessita de o sangue, então é muito importante a doação de sangue. E pessoas também quem faz quimioterapia, então é um mundo assim que você ajuda muita gente, igual ela falou, uma pessoa pode doar, pode salvar vidas de 4 a 6
pessoas, né? Isso é muito importante. É muito importante porque, por exemplo, quando o estoque de um hemocentro está baixo, a região que ele atende, por exemplo, o hospital, quando tem as cirurgias programadas, quando o estoque está muito baixo, as cirurgias programadas podem ser adiadas para o hemocentro atender só a urgência. Que aí vai passar na frente aquele acidentado, aquela cirurgia cardíaca de urgência, Sim. uma cirurgia ortopédica. Agora, para que todos sejam atendidos, aí a gente tem como estoque bom. E a comunidade pode nos ajudar doando sangue e divulgando a importância da doação de sangue. Isso. E quais os tipos de sangue? Você pode falar aqui pra gente? Tem muitos tipos de sangue, né? E através da pessoa que nunca doador, às vezes nem sabe o tipo de sangue, ela pode descobrir também através dos procedimentos aqui da doação. Isso mesmo. Olha, os grupos sanguíneos, eu vou falar os tipos que tem e a incidência que a gente tem em Minas Gerais, uma pesquisa que Hemominas fez. Então, o grupo sanguíneo, a gente tem os grupos sanguíneos O, fator RH positivo, então O positivo, A positivo, B positivo, AB positivo. E os negativos, O, fator RH negativo, A negativo, B negativo e AB negativo. Então, num grupo de 100 pessoas, nós encontramos 42 que são do tipo O positivo. Já o O negativo é mais raro. No grupo de 100 pessoas, nós encontramos 5 pessoas. Então, 40 de O positivo e 5 de O negativo. Olha como é que é mais raro. O A positivo, a gente encontra 32 pessoas em 100. Eu sou A positivo. Tá vendo? O A negativo, 4 no grupo de 100. O B positivo, a gente encontra 5 no grupo de 100. O B negativo, 1 a cada 100 pessoas. Os positivos São são mais comuns. comuns. Né? E o AB positivo, a gente vai achar 1 em 100. O AB negativo, 1 a cada 250 pessoas. O AB negativo é o mais raro. Mas aí nessa proporção. O O negativo é o doador universal. Ele poderia doar para todos, porque ele não tem fator resus, ele não vai gerar reação em transfusão. Mas ele só recebe dele indústria. O O negativo só recebe dele indústria. Ele pode ajudar, Todos. Mas ele mas só quando recebe precisa, só O negativo. só A negativo. importância de quem tem o O negativo para estar doando. Às vezes, a gente nunca sabe, né? O dia de amanhã, às vezes você mesmo que tem O negativo precisa de fazer uma cirurgia tudo, e tem que ter O negativo. uma reserva do O negativo. Então, a importância de quem tem o O negativo. É isso. O O positivo, ele doaria para todos os positivos e recebe do O positivo e do O negativo. Então, todos os tipos de sangue, gente, são muito importantes. Todos. A gente precisa de todos eles. Porque o ideal é a pessoa receber o tipo dela mesma. Entendeu? É isso. Isso. E a pessoa que nunca doou, a quem procurar, seja aqui no Brasil, em Minas, no estado, tem alguma, lá em Patinga, tem algumas instituições grandes também, em Belo Horizonte, que tem a própria reserva lá e tem um setor de doação, né? É isso. Eu, inclusive lá no Hospital Márcio Cunha, eu doava lá, antes de vir para cá. Aí eu descobri o Hemominas aqui, que eu não conhecia a região aqui, né? E foi muita alegria, porque assim, eu vou poder continuar doando, né? Então, assim, para quem nunca doou, quem procurar, o que fazer. Bom, quem nunca doou, tendo as condições que eu falei, né? Estando com boa saúde, não estando exiliado, né? Não está com tudo que eu já expliquei no começo do programa, no site do Hemominas, a pessoa pode procurar o hemocentro mais próximo da casa dela ou o banco de sangue mais próximo. É muito importante a doação de sangue em qualquer local, né, que ela puder doar, porque sempre tem gente precisando. E aí, quando ela doa sangue, ela vai saber também o grupo sanguíneo dela. Né? Se ela não sabe, ela vai saber o grupo sanguíneo dela. E sempre tem paciente precisando, gente. Lembre que, assim, aqueles que chegam de urgência com um acidente, aquelas cirurgias de grande porte, hoje tem que ter o sangue testado, examinado, prontinho para ela, né? Porque
Sangue, como eu falei, é um medicamento, mas é um medicamento doado. Luciana, quem tem tatuagem pode doar sangue? Quem tem tatuagem pode. 6 meses depois que fez a tatuagem, se a tatuagem foi feita num local com asepsia, que tem alvará sanitário. Se a pessoa não sabe se a procedência, se esse local tem isso, e o piercing também. O piercing, só para lembrar, o piercing normal também é 6 meses. Se for na língua ou na área genital, tem que ser 1 ano depois que tirou. Depois que tirou. Dependendo da área que ele está. Na língua ou na área genital. Não pode estar em uso esse piercing. Só se for o piercing aqui na orelha, aí tudo bem. Sobrancelha. Tem gente que tem nos lábios também. Aí na língua, por ser um lugar muito úmido, aí não pode, porque pode ter uma bactéria, alguma coisa assim que vai para o sangue. E o sangue vai para o paciente. Então, é uma precaução que o Ministério da Saúde colocou em todos os bancos de sangue. A pessoa que tem comorbidade, eu tenho pressão alta, tomo remédio todos os dias, ou eu tenho diabetes, ou uma pessoa tem os dois, como que é? E quer doar, dá para doar, ele consegue, ou tem que estar... tem que estar ali controlado, né, essa comorbidade, como que é? Olha, quem tem pressão alta, que esteja controlada, a maioria dos medicamentos não impedem a doação. A pessoa pode doar, a não ser que ela tome algum medicamento, como propranolol, aqueles que vão controlar o batimento cardíaco. Esses não. Entendeu? A maioria dos remédios de pressão pode doar se a pressão está controlada. Porque tem pessoas que têm pressão, mas que cardiopatia, né? Aí a pessoa que tem uma arritmia, que toma propranolol, aí ela não deve doar sangue. O medicamento propranolol já tem não medicações pode. também que impedem a doação. de doar, né? A pessoa que é diabética, se for uma diabética alimentar, toma metformina, mas que está controlada, ela pode doar. Mas se for uma diabetes que toma insulina, não pode, porque aí para não prejudicar o próprio doador. Entendeu? A insulina, a pessoa que tenha diabetes, tem que tomar insulina, não pode doar sangue. Sim. Quem tem, por exemplo, hipotiroidismo, pode doar se estiver controlado, mas quem tem hipertiroidismo, o problema da tireoide, não pode. Entendeu? Quem tem o hipo, pode. Quem tem o hiper, não. Isso tudo é para proteger o doador de sangue, tá, gente? Porque o Ministério da Saúde preocupa muito com o doador. Sim, tá certo. Vamos dar uma pausa aqui, vou mostrar aí a Elizabeth de Paula Santos novamente. Muito obrigada, Elizabeth Paula Santos. Ela é de Patinha, no bairro Cariru, e quero agradecer o carinho e por você estar nos assistindo toda sexta-feira aqui no Momento Saúde, na TV Caravelas. Seja operadora de seja quais plataformas, seja portal da TV Caravelas, seja o canal 6 da Claro aí no Vale do Aço, Ipatinga, seja no YouTube, pelo YouTube também, pessoas também que estão fora do Brasil, que assistem através do portal da TV Caravelas, no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pelas operadoras de internet que estão nesse Brasilzão lá fora. Muito obrigado mesmo. Elizabeth de Paula Santos, gente, Ipatinga. Muito obrigado. É o seu dia. Essa é a Elizabeth. É isso aí, Elizabeth. Muito obrigado mesmo. E tá muito boa a conversa aqui. Tá sendo muito esclarecedor. Eu estou aprendendo muito, espero que vocês também estejam gostando, tá? E é isso, gente, né? A gente vai falar um pouquinho agora, que às vezes as pessoas ficam assustadas, mas é uma coisa tão simples, né? A gente vai falar um pouquinho da doação de medula óssea. Eu confesso que eu arrependi, que eu não tinha muita informação. Assim, eu estava ajudando as pessoas com a doação de sangue, né? Desde a minha juventude, né, desde quando eu fiz 18, 19 anos, mas eu arrependi de
buscar mais informação sobre a doação de medula óssea. Porque quando eu queria mesmo, eu já estava um pouquinho mais, né? Eu estava aqui já, eu tinha mudado aqui, e falei, opa, eu quero doar. Mas agora mudou, né? Antigamente era até 60 anos de idade. Até 54, podia cadastrar. Até 54. Agora, aí devido a isso eu não posso doar, mas estou continuando a doar. E faz bem para a pessoa que está doando, não só salvando vidas, mas para a pessoa que está doando, vira aquele vício gostoso, né? De estar doando sempre, seja 3, 4 vezes no ano, né? Então, assim, como que é a medula óssea, a doação, como que faz, quais são os riscos, o que impede da pessoa estar doando a medula óssea? Olha, vamos esclarecer primeiro onde fica a medula óssea, né? A medula óssea é o órgão que fabrica as células do sangue. E ela fica nos ossos do fêmur, da bacia, não fica na medula espinhal das costas. Porque a medula espinhal das costas é responsável pelos movimentos. A medula óssea é a nossa fábrica do sangue, das células do sangue. Então, a Hemominas e os hemocentros do Brasil, eles receberam essa função no ano de 2000 de cadastrar os candidatos à doação de medula óssea, porque o Ministério da Saúde, em 1999, ele criou uma portaria criando o REDOME, que é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. É um banco público, né, que fica no Rio de Janeiro, ligado ao Instituto Nacional do Câncer. Então, por causa, não tinha no Brasil esse banco. Aí o Ministério da Saúde criou esse banco, e através de uma portaria, começou a funcionar em 2000. Aí, junto com o REDOME, foi criado o REREME, que é o Registro de Pacientes que estão na fila para transplantes. Eles não acharam doador na família. Aí, o que acontece? O Ministério da Saúde, então, colocou como função dos hemocentros públicos cadastrar os candidatos à doação de medula junto com os doadores de sangue. Aí, como é que a pessoa faz para se cadastrar? Quem pode? A pessoa que tem idade de 18 a 35 anos e boa saúde, né? Que ela não impede, o peso da pessoa não impede, como impede a doação de sangue. A doação de sangue, a pessoa tem que pesar acima de 50 quilos. O cadastro de medula, não. Se a pessoa não puder doar sangue, mas puder se cadastrar, ela pode se cadastrar no Hemocentro. Entendeu? Aí ela chega aqui, eu quero me cadastrar também como candidata à doação de medula óssea. Ela vai autorizar, junto com o pessoal da captação de doadores, vai junto no site do REDOME, pegar os dados dessa pessoa, nome, endereço, nome de 2 pessoas da família com telefone, que consigam achar essa pessoa caso ela mude de endereço, e ela autoriza colher uma amostra de 5 ml de sangue no braço para fazer um exame de DNA de classificação da medula óssea. Esse exame chama histocompatibilidade. A Hemominas colhe, se for uma doação de sangue, ela colhe um tubinho a mais para o cadastro de medula. Se não, se ela vier aqui no horário da doação para só se cadastrar, ela também só se cadastra. Aí colhe essa amostra de 5 ml, que a Hemominas manda para um laboratório de genética, que vai classificar o tipo de medula óssea que ela tem. Aí, com esse resultado, chega lá no REDOME o dado desse doador. O REDOME vai procurar no REREME, que é no mesmo prédio, se tem um paciente compatível com aquele doador. Se tiver, com a mesma amostra que o doador já colheu, aqui já faz o segundo exame. Com histocompatibilidade, que é a classificação da medula óssea, mas de alta resolução. Se for compatível nesses 2 exames, o REDOME vai entrar em contato com o doador e pedir para ele voltar no hemocentro mais próximo para colher outra amostra de 5 ml de sangue para fazer o exame confirmatório, se ele é realmente compatível ou não. Se ele for compatível, aí o REDOME, o Hemominas perde o contato com o doador e só o REDOME conversa com ele. Teve agora um doador aqui em Ponte Nova, que veio semana passada aqui mostrando para a gente que ele foi chamado, que ele ia doar a medula lá em São Paulo. Aí o REDOME paga tudo. O Ministério da Saúde paga a despesa daquele doador. Sim. Ele vai primeiro no centro de transplante fazer uma bateria de exames. Risco cirúrgico, doenças transmissíveis pelo sangue. E
volta geralmente para a casa dele, depois ele vai de novo para poder doar a medula. Como que é a doação da medula? A medula óssea fica dentro dos ossos. Então, o método tradicional mais utilizado é a pessoa chega com tudo pago pelo redome, né? Ele vai ficar no hotel, no dia do transplante ele vai para o hospital, e ele vai receber uma sedação para dormir e vai receber de 4 a 6 punções de agulha nos ossos da bacia. Mas dormindo, ele não sente nada. Porque a bacia, o osso é poroso, não precisa de corte, e com essa função já retira a célula progenitora, que a medula óssea, além de fabricar células do sangue, fabrica a célula progenitora que vai gerar uma medula óssea em alguém. Entendeu? A célula tronco. Aí, essa célula aspirada, dá mais ou menos 400 ml, vai para uma bolsa de sangue. Fica 90% da medula óssea do doador, fica normal com ele. Tira 10% no máximo. 10%. E vai para uma bolsa de sangue. O doador fica 90 minutos nesse procedimento, vai para o quarto, dorme de um dia para o outro, no hospital e vai embora no dia seguinte. Ele pode vir dirigindo, ele pode vir de avião, ele pode vir de ônibus. Não impede. Normal. Aí, essa coleta, essa medula coletada, vai ser armazenada em nitrogênio líquido. Enquanto isso, o paciente que é compatível com esse doador, ele interna no hospital 7 dias antes do dia que ele vai receber a medula óssea do doador. Recebe quimioterapia pesada durante 6 dias seguintes para destruir totalmente a medula doente dele. No 7º dia, ele descansa dessa quimioterapia e vai receber como se fosse um soro, uma transfusão, a medula óssea do doador, que vai pela corrente sanguínea, e essa célula tronco vai multiplicando o organismo da pessoa que recebeu. Quando forma, uns 15 a 20 dias depois, já vai formando uma nova medula óssea no paciente. E vai vendo isso por exame de sangue. Dá para ver. Na hora que ele começar a produzir o sangue, é porque a medula pegou, a medula doada pegou, e o paciente muda de grupo sanguíneo. Ele passa para o grupo sanguíneo do doador novo para ele. Entendeu? E aí ele vai ficar em observação durante 5 anos. E a medula óssea pegando. Quem fez esse transplante dessa forma foi a Drica Moraes, que é uma atriz. Ela recebeu a medula óssea do redome e tá aí. Bem, entendeu? O redome, gente, só para lembrar que o Banco Nacional do Brasil de doadores de medula, ele é o 3º maior do mundo. O primeiro banco de medula óssea é dos Estados Unidos, o 2º é da Alemanha e o 3º é do Brasil. Muito interessante, olha que legal, né, gente? Eu confesso que o arrependimento aumentou, mas você que é jovem, você que tem esses requisitos que ela falou, que a Luciana falou, você pode estar doando, não vai gastar nada, é tudo pago, e você ajuda quem precisa, a pessoas que têm câncer, pacientes que realmente precisam, tá bom? Então, pense nisso. Todo final do programa, a gente pede para dar uma palavrinha final, um recadinho para os telespectadores, Luciano. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o meu convite. Novamente, estamos aqui falando da importância de doação não só da medula óssea, mas de sangue também, que é muito importante isso. Eu estava falando com a Angélica, já pensou se esse gesto nobre, pequeno ali, que é uma cidade pequena, de 12, 13 mil habitantes, mas introduzindo nas escolas, imagina se esse projeto fosse em nível nacional. Que legal, né? Os jovens conscientizando, né? Colocar isso nas escolas públicas, particulares também, conscientizando os jovens a doação de sangue e a importância de ajudar os outros, né? Então, eu agradeço mais uma vez por você ter aceitado o meu convite e estar esclarecendo para todos nós aí esse gesto nobre de amor ao próximo. Nossa, você falou uma coisa importante, porque no Brasil as pessoas são solidárias, muito solidárias, mas não tem o hábito da doação de sangue, não tem uma cultura. Sim. Porque nos países da Europa,
a França, todos os países da Europa passaram pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. E lá tiveram que doar sangue para salvar a vida dos feridos. Então, é uma cultura já formada lá. Entendeu? Lá já passa de pai para filho o hábito da doação de sangue. Que lá a Organização Mundial de Saúde recomenda, né, que 3 a 5% da população de um país seja doadora de sangue. Na Europa já está 6, 7%. No Brasil está 2%. Está menos do mínimo. Porque não é que a pessoa não é solidária. O Brasil é. As pessoas são solidárias, mas não tem o hábito da doação de sangue. Elas só vão doar como um parente interno no hospital e vão ver a necessidade perto. Aí, se a escola adotar esse trabalho que você falou, no Brasil inteiro, um jovem muda a mentalidade das pessoas. Sim. Ele vai mudar a cultura da doação. Então, eu acho que é uma saída, assim, né? Que seja implementado esse trabalho nas escolas para ir aos poucos mudando a mentalidade e que a doação de sangue vire uma cultura no Brasil. Cada pessoa sadia doar sangue pelo menos 2 vezes ao dia. Sim. Eu quero agradecer a Bebê Caravelas, ao Leonardo, pela revista, e parabenizar os doadores de sangue pelo Dia Mundial do Doador, de 14 de junho é o Dia Mundial do Doador. Sim. Que a doação de sangue é um ato nobre, necessário e insubstituível. Não tem como fabricar o sangue no laboratório. Então, um abraço para vocês. Quem não puder doar, que divulgue a importância da doação. E quem é doador, o nosso abraço de parabéns. E a gente está sempre aqui para atender a comunidade. Um grande abraço. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos doar, tá? Quem tem aí os requisitos, a idade certa aí para também doar. A doação, né, da medula óssea, que é muito importante também. E a doação de sangue, parabéns para todos nós, né, que eu também sou doador. Vou doar também aqui. E muito obrigado a todos que participaram. E obrigado. Vamos mostrar a Elizabeth aí de novo. Obrigado, Elizabeth, de Paula Santos. Ela mora em Patinga, no bairro Cariú. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por assistir aí o Momento Saúde toda sexta-feira, 7h30 da noite. Momento Saúde inédito. Então, o Momento Saúde fica por aqui, tá? E até semana que vem, assim se Deus permitir. Tchau, tchau.